Fala, meus queridos, sejam bem-vindos ao canal Natureza ao Cubo. Eu sou o professor Kevin, junto com o professor Piauí e o professor Rafael, nós vamos ajudar você a gabaritar a ciência da natureza do vestibular. Fica agora com uma resolução completa para o país. Mas antes, não se esqueça de se inscrever no canal e nos acompanhar para ficar atento aí às novidades. Até mais! Fala, meus queridos, tudo certo? Sejam bem-vindos aí a uma nova resolução do PAIS 3, agora subprograma 2017, prova que foi aplicada em 2019, última provinha nossa aí. Prova boa, uma prova que não tem muita surpresa em relação ao PAIS 3, caiu o que é mais comum mesmo, mas é uma prova muito boa de estudar. Então, simbora. Jovens, quando a gente fala do PAIS 3 de 2019, tá? O primeiro bloco de questões que aparece para a gente é um bloco de genética, mas eu digo que ele é mais um bloco de interpretação de texto propriamente do que de genética de fato. Então a gente percebe que tem sim genética, mas interpretação de texto aqui é o que mais vale. E o cara fala assim, ó, há mulheres altas, mulheres baixas, mulheres bonitas e mulheres feias, mulheres gordas e mulheres magras, mulheres caseiras e mulheres roeiras, mulheres fecundas e mulheres estéreis, mulheres primárias e mulheres múltiplas, mulheres extrovertidas e mulheres inconsúteis, mulheres hemófagas e mulheres inapetentes, mulheres suaves e mulheres wagnerianas, mulheres simples e mulheres fatais, mulheres de toda sorte e toda sorte de mulheres no nosso mundo de homens. E aí um textinho de Vinícius de Moraes, aí o cara fala assim, ó, no texto precedente, Vinícius de Moraes classifica as mulheres em variáveis dicotômicas. Algumas das características citadas, como peso e estatura, se distribuem na população seguindo uma distribuição normal. Com relação ao texto e aos múltiplos aspectos a ele relacionados, julgue os itens seguintes. Então, assim, esse texto é legal, né? Ele parece, primeiro, é um texto muito bonito, né, de Vinícius de Moraes, mas assim, o texto ele parece uma questão de português, né? No momento que ele vai construindo essa questão, até imaginei na primeira vez, assim, pô, vai ser uma questão de português, mas ele foi lá e colocou uma questão de biologia aí pra gente. Aí o cara fala assim, ó, a estatura do indivíduo é determinada por apenas um gene localizado no cromossomo X herdado do pai. Jovens, aí tem vários erros aí nessa questão. Primeiro, a herança de altura, normalmente de cor de pele, são heranças que são quantitativas ou heranças poligênicas. Então, são heranças que sempre são determinadas por mais de um gene. O primeiro erro é isso. O segundo erro é que ele falou que é só herdado pelo X, herdado pelo pai, né? Só que se a gente pensar, se fosse isso, o homem não receberia nenhuma informação, né, de estatura vinda do pai. O que a gente sabe no nosso dia a dia que é completamente errôneo. Então, item errado. Certo, queridos? Então, sempre quando você pensar nesse item 16, você vai pensar nele errado por conta disso, tá? Por conta desse cromossomo X dado pelo pai e por ele falar que a altura é só por um gene, tá? 17. Fatores ambientais como a alimentação contribuem para o fenótipo da estatura do indivíduo, né? Então, já coloquei esse item aí certo, coloquei o efeito errado para vocês, coisa feia, né? Mas, assim, no momento que a gente fala de fatores ambientais, a gente fala muito da discussão de fenótipo e genótipo, né? Então, o fenótipo é o que se expressa, genótipo é o que está escrito no seu DNA. Então, queridos, sempre lembrar que o fenótipo, ele é sim, caracterizado, ele é, na verdade, impactado pelo ambiente, pelas coisas que estão ao redor dele. Então, é claro que o ambiente ele vai impactar sim na expressão desse gene de altura. Então, sim, pode contribuir para com que a estatura do indivíduo chegue ao perfil genético dela, por isso item correto. 18, o cara fala assim, ó, vários genes atuam na determinação do fenótipo, certo? E aí, querido, se a gente pensar, tá correto esse item, né? Por que tá correto? Foi o que a gente falou na questão 16, né? A altura, ela é justamente uma herança quantitativa, uma herança poligênica. Então, se é uma herança poligênica, significa que ele é determinado por mais de um gene, então por isso vários genes, então item corretíssimo. Interessante que essa prova ela caiu herança quantitativa agora e depois tem uma questão lá no final da prova que também é de herança quantitativa. Então, prova interessante porque ela traz essa herança quantitativa em dois contextos. 19. Do ponto de vista gênico, a estatura dos pais não influencia na estatura final dos filhos. O problema desse item é justamente aqui, ó. Quando o cara chega para você e fala que não influencia, o item está completamente correto, queridos. Os genes influenciam sim na estatura, não é a única coisa que define, mas ele influencia na estatura. Então, o item errado. É claro que os pais influenciam na estatura final dos filhos, tá? Então, item completamente errado.
Como eu falei para vocês, é um item de genética, mas vocês percebem que eles não cobram nada de cruzamento, é nada muito complexo, é muita interpretação de texto, é muito conhecimento básico de genética. Genética básica, ela vence 80% dos itens do PAIS 3. Então fiquem ligados, né? Quem não viu o mini curso ainda de genética, olha o mini curso aí, porque só esse básico já resolve metade das coisas aí para vocês, mais da metade, na verdade, das coisas aí para vocês. Vamos lá. Queridos, o nosso segundo bloco de item é um item que fala também de genética, mas agora mais voltado para genética molecular do que propriamente para genética né, de hereditariedade ou uma genética de cruzamentos. Esse item fala o seguinte, ó, ele fala um texto de Graciliano Ramos. Aqui nesse texto vai ter algumas coisas importantes para a gente. Então, por exemplo, aqui ele fala assim, ó, na tentativa de minimizar a dificuldade geradas pela seca retratada nas obras Vidas Secas de Graciliano Ramos, tem-se tentado desenvolver plantas que suportam melhor a seca, de modo a permitir o desenvolvimento da agricultura nessas regiões e suprir a escassez de alimentos. A falta de disponibilidade de água durante o desenvolvimento da cana-de-açúcar, por exemplo, é um dos tipos de estresse ambiental que causam que causam maiores efeitos negativos nessa planta. A fim de torná-la mais resistente, os pesquisadores de diferentes instituições do Brasil buscam desenvolver variedades de cana-de-açúcar mais bem adaptadas à condição de seca. Um grupo de pesquisadores identificou um conjunto de 5 genes que, ao permanecerem ativados, podem tornar a cana mais tolerante à seca. Esses 5 genes são ativados pela cana quando a planta se encontra em condição de estresse hídrico, a fim de protegê-la da situação de seca. A ideia é fazer modificações genéticas na planta para se tornar esses genes permanentemente ativados, o que levaria a cana-de-açúcar a suportar longos períodos sem irrigação e estimular o seu crescimento rápido. Aí o cara fala assim, ó, nos organismos transgênicos, vale lembrar, organismo transgênico é aquele que tem um DNA ou um segmento de DNA que não é da espécie dele, beleza? Então, nos organismos transgênicos, um segmento de DNA exógeno significa externo ao organismo, beleza, é inserido em seu genoma, item completamente correto. Tá, gente? Então, lembrar, transgenia é o processo em que a gente usa a técnica do DNA recombinante, que é pegar um DNA exógeno e incluir no DNA do indivíduo, certo? Para ser transgênico, eu preciso que esse DNA não seja da mesma espécie desse indivíduo. Lembrar que se for da mesma espécie, a gente chama de terapia gênica e não de transgenia, tá bom? Então, item corretíssimo. 40. No caso da cana-de-açúcar transgênica mencionada no texto, a expressão de genes que confere a resistência à seca deveria ser suprimida para que se atingisse o objetivo dos pesquisadores. Jovens, os pesquisadores eles acharam 5 genes que, quando ativados pela cana, eles conferem justamente uma resistência a estresse hídrico do ponto de vista dessa cana aí. Então, quando o cara fala isso, eu não posso simplesmente suprimir a expressão do gene. É o contrário, né? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso expressar esse gene para eu ter essa resistência. Então, o problema desse item está aqui, ó, quando ele fala que tem que ser suprimida. Então, o item errado, ela tem que ser expressa e não suprimida. 41. Plantas nativas do cerrado possuem naturalmente genes que permitem sua adaptação a climas secos. Perfeito, né, gente? Se a gente pensar, as plantas nativas do cerrado, elas são adaptadas à seca. Né? Quando a gente pega ali meio do ano do cerrado, em junho, julho, agosto, setembro, são meses que basicamente não chove, certo? Então essas plantas elas precisam ter algumas estruturas ou alguns genes que se expressam em relação à resistência dela a esse clima que não é interessante para a planta. Lembrar que a água é um fator limitante para a fotossíntese, né? Então a planta ela não consegue simplesmente fazer fotossíntese sem água no solo. Então é claro que ela precisa de algumas novidades, vamos dizer não novidades, mas assim, algumas características dela que permitem com que elas tenham justamente, né, uma resistência a essa seca. Então, um grande exemplo disso, por exemplo, é a queda foliar de plantas do cerrado. Isso é uma estrutura de resistência à seca. Né? Não é interessante para o vegetal, sem folha ele não faz fotossíntese, então para ele é pior. Porém, né, num ambiente sem água, ficar sem folha significa reduzir o seu metabolismo basal, que é aquele metabolismo que permite com que o vegetal permaneça vivo. Tá? Então, assim, reduzindo o metabolismo basal, ele consegue com certeza sobreviver por muito mais tempo com menos energia. Então, item, queridos, é completamente correto. Tá? 42.
O principal objetivo do melhoramento genético, vai lembrar que melhoramento genético é um termo muito interessante, ele é uma seleção de fenótipo de interesse. E quando a gente fala de fenótipo de interesse, vale lembrar que o fenótipo de interesse é para gente humano, tá? Não é para a natureza. Então não é tornar um indivíduo melhor adaptado a um ambiente natural. Não, é tornar ele com uma característica melhor para a gente, geralmente uma característica de maior valor agregado. Então, o principal objetivo do melhoramento genético é evitar a extinção de determinadas plantas por meio da modificação dos seus genes. Nada a ver, né? O melhoramento genético, ele seleciona fenótipo, ele não modifica genes. Modificar genes é coisa de transgenia, então item errado, beleza? 43. Os organismos transgênicos são constituídos por células da planta hospedeira, eita nós, voltou, pronto. Os organismos transgênicos são constituídos por células da planta hospedeira e da planta doadora. Jovens, não é célula, é segmento de DNA, tá? Então, item errado por conta disso. Então, transgenia não é troca de célula, não é união de célula, nem nada disso, não. É segmento de DNA. Então, um blocozinho de item aí mais sobre genética molecular, bem interessante. Tomem café, meus amores. Café é muito bom. Bora lá. Jovenzinhos, essa questão aqui tem um texto tão grande que eu nem consegui colocar no slide só para aparecer minha câmera ainda aí, né? Então, assim, tive que fazer uma adaptação. Mas o texto dela fala várias coisas, a partir do item a gente vai retomar o texto para ver o que ele quer, tá? Então, bora lá. Então, no primeiro item, ele fala assim, ó, com base nas informações na tabela do código genético apresentada, assinale a opção que indica corretamente a troca de aminoácidos decorrente da mutação. Lá no texto, ele fala assim, ó, lá no finalzinho, ó, queridos, ó, a mutação altera o primeiro G do terceiro códon, trocando G por A. Legal? Então é isso que ele fala no texto. Então bora lá. Se a gente trazer aqui, ó, o terceiro códon, quer dizer, uma trinca do RNA mensageiro. Então, por exemplo, aqui eu tenho um códon, aqui eu tenho outro códon e aqui eu tenho outro códon. Ele falou, ó, que altera o quê? Que altera o primeiro G do terceiro códon. Então, vamos lá. Primeiro, segundo, terceiro códon, primeiro G. É esse cara que está alterando aqui. Então, ele está alterando o primeiro G por qual base nitrogenada? Por um A. Então, aqui ao lugar de GGU, vai ser AGU. E ele te pergunta exatamente o que aconteceu por essa mutação. Normalmente, o cara faria o quê? Uma glicina. Só que a AGU, se eu olho aqui na tabela de códon, primeira base aqui, segunda base lá em cima. Então, primeira base A, segunda base G. Então, vou descer aqui, ó. Desce aqui e vem aqui, ó. Então, ó, AGU. O que está no AGU, queridos? Serina. Então, o que o cara está fazendo? O cara está trocando glicina com essa mutação por um aminoácido chamado de serina. E é só isso que ele te pergunta no texto. Então, o que troca decorrente dessa mutação? Glicina por serina. Então, o item D é o item correto. Percebe como é simples esse item? Isso aqui, queridos, é uma matéria chamada tradução. Então, se você nunca ouviu falar, tem um contexto chamado biologia molecular, que a gente estuda replicação, transcrição e tradução. Isso aqui é exatamente o processo de tradução. Você está pegando um RNA mensageiro, você está traduzindo ele, né, codificando uma proteína. Perfeito? Então, item letra D. Você percebe que o item é bem simples de fazer, bem fácil mesmo a resolução. Vamos lá. Queridos, nosso próximo item é o item tipo B, que aconselho muito a fazer. Tá? O item tipo B ele vale 2 pontos, se você errar você não perde nada, então é muito bom. E o cara fala assim, ó, indique em valores percentuais, então em porcentagem, tá gente? Ele quer em porcentagem aqui, o risco de um indivíduo indicado pela seta no heredograma transmitir a mutação para um filho ou filha. Então, qual que é a mutação, queridos? Ó, ele fala assim, ó, a principal causa são mutações em heterozigose no gene colia 1 ou colia 2. O heredograma seguinte apresenta uma família que tem indivíduos afetados pela osteogênese com a mutação em um dos alelos do gene colia 1. Então, prestem atenção, queridos. Se é um dos alelos com o gene colia 1, então significa o quê? Significa que esse indivíduo aqui, ó, que está afetado, ele está em heterozigose. Percebe que ele fala mutações em heterozigose? O que é um indivíduo heterozigoto? Um indivíduo azão-azinho, certo?
Então, olha que simples essa questão. Gente, essa questão é muito fácil. Olha o que o cara fala. Qual que é a chance dele apresentar ou transmitir a mutação para o filho? Se o cara é azão azinho, ele tem 50% de chance de enviar o azão e 50% de chance de enviar o quê? O azinho, pô. Ó, 50, 50, certo? Se ele tem 50% de chance de enviar o azinho aqui, qual que é a resposta, queridos? 50%. Olha aqui que interessante aqui, ó. Uma meiose para vocês, ó. Azão, azinho é um indivíduo. Separa os homólogos, azão para um lado, azinho para o outro. Separa as cromátides irmãs, azão, azinho, 50% azão, 50% azinho, igual a gente falou aqui. Então, item o que, queridos? Item 50% ou 0,50, que é a forma como você tem que marcar no gabarito. Cuidado para você não errar essa besteira, tá, gente? Centena, dezena, unidades. Lembra sempre disso, tá? Então, item facinho demais. Nenhum segredo também. Uma prova que, em questão de genética, muito simples, né? E bora lá. Último bloco de questões nosso é justamente uma questão de herança quantitativa de novo. Então, como eu falei para vocês lá no início, a herança quantitativa foi uma coisa que realmente caiu bastante aqui para a gente. Aí o cara falou assim, ó, o cruzamento de dois indivíduos duplo heterozigóticos para genes que alteram a coloração de pétalas resultou na seguinte distribuição fenotípica mostrada no gráfico precedente. Considerando-se Azinho e Bzinho os alelos recessivos e Azão e Bzão os alelos dominantes, assinale a opção que corresponde ao genótipo dos indivíduos representados pela barra rachurada, que são esses aqui, ó, pétalas brancas. Se a gente pensar a herança quantitativa, o fenótipo final ele é dado justamente pela soma dos fenótipos ou dos alelos, desculpa, efetivos, tá? Então, o que são os alelos efetivos? Os alelos dominantes. Em outras palavras, no caso aqui de tom, né, quanto mais, né, alelos dominantes eu tenho, mais escura essa pétala seria, certo? Se fosse, por exemplo, a altura, quanto mais alelos dominantes eu teria, mais alto essa planta ou esse indivíduo seria, certo? Então, as pétalas brancas é um fenótipo extremo, ou seja, queridos, é um fenótipo que tem só alelos recessivos. E quanto às mais escuras, é o outro fenótipo extremo, que é o fenótipo que tem mais alelos o quê? Dominantes. Tudo que está no meio do caminho, queridos, são progressões de alelos dominantes. Então, por exemplo, o segundo mais claro, ele seria o quê? Teria um alelo dominante. E o mais interessante, não importa em qual losse. Se for, por exemplo, azão, azinho, bezinho, ele é dominante no losse A e ele tem esse fenótipo. Mas se ele for dominante no losse B e recessivo no losse A, não importa, porque o que importa é a quantidade de dominantes. Por isso, herança quantitativa. Aqui é a mesma coisa, ó. Herança quantitativa, quantidade de dominantes. Aqui, 2 dominantes. Então, 2 dominantes ou 2 dominantes aqui no duplo heterozigoto. O próximo seria 3 dominantes, ó. 1, 2, 3 dominantes, 1, 2, 3 dominantes. E o próximo seria 4 dominantes, que é esse fenótipo extremo aqui. O mais interessante é que você consegue também utilizar o triângulo de Pascal quando você vai fazer herança quantitativa. Como assim, Kevin? Para quem nunca viu, o triângulo de Pascal a gente constrói assim, ó. 1 sempre tem que ter 1 no começo e 1 no final, ó. 1, aí soma esses dois. 1 mais 1, 2, e depois 1 no final, ó. Aí depois, ó, 1, aí soma esses dois. 2 mais 1, 3. 2 mais 1, 3. E depois 1 no final. Certo? Aí vai fazer a mesma coisa com o resto, ó. 1, aí soma 3 mais 1, 4. 3 mais 3, 6. 3 mais 1, 4. E 1 no final. E assim por diante, tá? Kevin, por que você está fazendo isso e aonde você quer chegar com isso, tá? Vamos lá, queridos. Aqui no triângulo de Pascal, a gente pode brincar com isso em relação aos alelos. Então, por exemplo, aqui são 0 alelos, que não existe. Aqui um alelo também não existe herança quantitativa. 2 alelos também não existe herança quantitativa. 3 alelos também não existe herança quantitativa. 4 alelos existe herança quantitativa. Por quê? Porque são 2 genes. Por exemplo, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 alelos. Então, quando eu cruzo heterozigotos, como ele está falando no texto, qual que vai ser minha distribuição fenotípica? 1, então olha aqui, ó, 1 branco, percebe que ele está 1 aqui, ó, 1, para
4, olha quanto que está aqui, 4 desse carinha aqui, para 6, olha quanto que está esse aqui, 6 desse carinha aqui, para 4, olha quanto que está esse aqui, 4 aqui, para 1, olha quanto que está esse aqui, 1 desse aqui, certo? Então, o que, que a gente percebe, queridos? A gente percebe que a gente consegue fazer o triângulo de Pascal para resolver isso de forma mais rápida. Normalmente ele pede herança ou o cruzamento de heterozigotos. Então, usando o triângulo de Pascal, realmente fica tudo muito mais rápido, tá? Aqui nessa questão em si, né, eu extrapolei um pouco falando do triângulo de Pascal, só para trazer um conteúdo a mais para vocês, mas a realidade é que para essa questão nem precisa disso, porque ele só quer saber como é esse indivíduo aqui de pétalas brancas. A gente falou que é um fenótipo extremo, né? E se ele é um fenótipo extremo, aqui da parte mais clara, então o que acontece, queridos? Se ele é mais claro, ele é todo recessivo. Então, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Item super simples, item super fácil, tá? Jovens, por hoje é isso, tá? Você vê que é foi uma prova bem tranquila, uma prova que estranho, né? Não caiu evolução, normalmente cai evolução para vocês, mas essa prova não caiu. Então, vale muito a pena olhar essa prova para estudar genética mesmo, tá? Um grande beijo para vocês, acompanhem nossas próximas resoluções e muito obrigado. Um abraço, até a próxima resolução e tchau, tchau.